Ainda hoje, como os irmãos sabem, após o culto, nós faremos uma panfletagem referente à nossa escola bíblica de férias, né? Hoje nós estamos aqui com os panfletinhos que nós entregaremos no nosso bairro para divulgar a nossa escola bíblica de férias. Isso faz nós pensarmos sobre um tema de suma importância e muitas vezes ignorado pela igreja, que é a salvação das almas das nossas crianças. Então, para meditar sobre esse tema, nós abriremos as nossas Bíblias hoje no Evangelho segundo Mateus e leremos no capítulo 19, o versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Um versículo também bastante conhecido da igreja, embora não muitas vezes nós nos debrucemos sobre ele para entender o que isso diz respeito à alma das nossas crianças. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos ler todos juntos, irmãos, este versículo? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto da igreja moderna, muitas vezes nós podemos olhar para as crianças e perceber que elas são tratadas, às vezes, como um empecilho. Já reparou em algumas igrejas como a coisa funciona? Quando começa o culto, muitas vezes as crianças são colocadas à parte, são colocadas em uma salinha, são colocadas para brincar, são colocadas para fazer outras coisas. Em outras igrejas, elas permanecem um determinado tempo no culto e na hora mais importante do culto, que é a exposição da palavra, elas são retiradas do templo. E elas são levadas, muitas vezes, até a ouvir uma mensagem na sua linguagem. Mas a questão é, por que elas são retiradas do templo, do culto? Isso é algo que nós deveríamos pensar e meditar sobre, irmãos. Por quê? Porque as crianças, como filhas da aliança, elas também são membros do corpo de Cristo. Elas não são um empecilho. Na verdade, elas fazem parte desse corpo e devem ser alimentadas como tal. Os puritanos, aqueles crentes ingleses calvinistas do século 17 e 18, eles tinham uma visão muito elevada sobre o papel da criança dentro da igreja. Eles tinham uma visão tão elevada que eles olhavam para as crianças e eles preparavam coisas diretamente para elas, mas não fora do culto. Dentro do próprio culto, as crianças eram alvo daquilo que os puritanos falavam, seja na pregação, seja no amparo, no auxílio, em todas as coisas elas eram valorizadas como membros da aliança. Assim deve ser também em nossos dias e também em nossa igreja. As crianças fazem parte do corpo e devem ser tratadas como tal. Nessa passagem em específico, nosso Senhor Jesus vai tratar sobre a vida delas e a alma delas. Mas o capítulo 19 ele está inserido dentro de um contexto muito maior que diz respeito sobre a viagem de Jesus para Jerusalém. A última caminhada do nosso Senhor rumo a cumprir a sua missão neste mundo, que foi a missão de morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. É interessante que no capítulo 19, outros temas de suma importância para a nossa vida espiritual estão em jogo. O primeiro deles é a questão do divórcio, uma questão que sempre é um calcanhar de Aquiles na vida da igreja moderna. Afinal de contas, a nossa sociedade prega que por qualquer motivo as pessoas podem se divorciar. Mas a visão do nosso Senhor Jesus sobre esse tema é completamente diferente. E um outro tema de suma importância, também tratado no capítulo 19, é a questão das riquezas. O nosso Senhor disse certa vez que não se pode servir a Deus e as riquezas. E se os irmãos lembram da história do jovem rico, que está registrada aqui no capítulo 19, os irmãos vão perceber o quanto é difícil
para uma pessoa que possui riquezas ser salva. No entanto, a nossa passagem, o nosso versículo se concentra na relação entre Jesus e as crianças. Vejam só, ele está rumando para Jerusalém. E, naquele momento, ele é abordado por pais que tinham crianças em seus colos e as traziam para que ele as abençoasse. Essa é uma prática muito comum no Antigo Oriente Próximo, mais especificamente em Israel. Afinal de contas, quem não quer uma bênção espiritual para os seus filhos? Quem não quer que os seus filhos estejam em paz também com a divindade? Lembram-se do servo Jó, que orava e sacrificava pelos seus filhos enquanto eles dormiam, porque ele desejava que eles estivessem em paz com Deus. Assim eram esses pais que olhavam para Cristo e percebiam nele uma mensagem de salvação e queriam que os seus filhos também fossem alvos daquela mensagem. Uma coisa interessante é que os nossos irmãos, os discípulos, os apóstolos do Senhor, não compreendiam aquele cenário. Muitas das coisas eles ainda não compreendiam, inclusive a missão do próprio Senhor Jesus. Eles achavam que Jesus ia reinar sobre Israel como um rei humano, quando na verdade ele reinaria de forma espiritual, trazendo salvação para o seu povo. Da mesma maneira, quando as crianças eram trazidas ao Senhor Jesus, elas deveriam ser recebidas como súditos do seu reino, como membros da aliança, como alvos de sua mensagem de salvação. No entanto, o que os nossos irmãos, os apóstolos, faziam? Não veio. As envergonhava, faziam com que elas se afastassem, porque eles não queriam atrapalhar o Senhor Jesus. Eles achavam que as crianças eram um empecilho. Parece que ainda hoje, muitas vezes, os discípulos agem da mesma maneira, afastando as crianças do trono de Cristo, sendo uma pedra de tropeço nesse sentido. E aí então o nosso Senhor Jesus vai trazer aqui algo de suma importância para nós, que é a mensagem de que o Senhor recebe as crianças. O Senhor recebe as crianças. E em primeiro lugar, nós vamos perceber que o Senhor recebe as crianças com autoridade. Vejam a primeira parte do versículo. Lembrem-se do cenário. Os discípulos estão impedindo que as crianças se aproximem do Senhor Jesus. O evangelista Mateus registra que Jesus, porém, disse. O que isso nos mostra em primeiro lugar, irmão? Que Jesus ele tem uma atitude diferente da nossa. Nós temos conversado bastante sobre o tema em seus passos, o que faria Jesus. Não que essa não seja uma pergunta que nós devemos fazer, mas nós devemos sempre nos lembrar que a atitude de Jesus ela é sempre pura, sempre perfeita e sempre santa no seu mais elevado grau. E por mais que nós sejamos santos, nós não podemos ter a mesma atitude que ele. Então, os discípulos tinham uma atitude, ele, porém, tinha outra. E a sua atitude, ela era perfeita, santa e agradável ao seu Pai. O evangelista vai dizer também que ele disse. O que isso nos mostra, irmãos? Quando o Senhor Jesus diz algo, aquilo é absoluta verdade. A palavra de Jesus, ela tem tanto significado, irmãos, que quando ele dizia algo para a natureza simplesmente obedecia. Lembram-se lá de quando os discípulos estavam no barco com uma tempestade e eles ficaram desesperados? E o Senhor Jesus então se levanta e diz: acalme-se. E aquela tempestade imediatamente se acalma. Por quê? Porque a criação não pode negar aquilo que o Criador está dizendo. O próprio evangelista João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai dizer o seguinte: que todas as coisas foram criadas por meio do Filho, por meio do Verbo. E o Verbo é uma palavra, uma ação. E quando Deus diz, ele pode trazer até mesmo todas as coisas à criação, porque a sua palavra tem poder, ela tem autoridade. É com essa autoridade, então, que Jesus mostra que aquela atitude dos discípulos com as crianças não era adequada. A sua atitude, baseada em sua autoridade, é que devia reger a ação daqueles discípulos frente àquelas crianças. E tudo isso por quê, irmãos? Porque até
mesmo uma criança pode seguir a Cristo. Muitas vezes nós olhamos para o corpo de Cristo e nós nos lembramos apenas dos adultos. Mas nós devemos nos recordar que mesmo as crianças podem também ser discípulos do Senhor. Elas também podem ser salvas. Elas também muitas vezes podem nos trazer lições espirituais de suma importância. Mas para isso é necessário que nós valorizemos a presença delas em nosso meio. Que nós reconheçamos a sua importância. E que nós reconheçamos a autoridade do Senhor para trazê-las para perto. Outro evangelista que registrou essa passagem foi o médico Lucas. Isso está marcado lá em Lucas 18, versículos 16. Naquele versículo, Lucas vai dizer o seguinte: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou. Ou seja, ordenou autoridade. Mas o que mais me chama a atenção nessa primeira parte aqui de Lucas é que ele diz: chamando-as para junto de si. O nosso Senhor vê aquelas crianças carentes, espirituais, como qualquer outro ser humano, e Ele as chama para perto de si. Esse é o chamado do nosso Senhor, irmãos. Ele é estendido a toda a criação. E nós jamais podemos duvidar que esse chamado possa ser eficaz. Eu lembro de uma professora que eu tive, que ela era esposa de um pastor, e ela dizia que quando ela ficou grávida, uma irmã da igreja chegou para ela e falou assim: pregue para o seu filho. E ela ficou com aquilo na cabeça: como assim pregar para o meu filho? E a irmã disse para ela: porque o seu filho já ouve tudo o que nós fazemos aqui na igreja. O seu filho já pode ouvir o Evangelho. O seu filho já pode ser transformado pela palavra de Deus desde o seu ventre. E ela então tomou aquilo como uma missão para a sua vida, de educar o seu filho nos caminhos do Senhor desde o ventre. Assim deve ser a nossa compreensão, irmãos. Porque de fato, se nós nos recordarmos de quando João Batista se encontrou com o Senhor Jesus pela primeira vez, qual foi a atitude dele? Os irmãos se recordam? João Batista não encontrou com o Senhor Jesus a primeira vez no Rio Jordão, não, irmãos. Ele se encontrou com o Senhor Jesus quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. E quando ele esteve perto do Filho de Deus, o que a palavra de Deus registra? De que ele era um feto ainda, e que ele então se alegrou no ventre de sua mãe, porque ele estava diante do Salvador. Como que isso acontece, irmãos? Eu não faço a menor ideia, mas eu sei que Deus pode agir até na vida de um feto. Ele pode tocar, e as palavras do Evangelho podem adentrar naquela vida e ter poder sobre ela, porque a palavra de Deus assim atesta. Os puritanos reconheciam a posição das crianças no seu meio. E o que eles faziam? Uma coisa muito interessante que eles faziam, irmãos. Os irmãos sabem que quando nós preparamos um sermão, nós preparamos determinadas aplicações. O que são aplicações? São maneiras de nós pegarmos o que a Bíblia diz e aplicarmos à nossa vida. Afinal de contas, a Bíblia ela foi escrita há muito tempo atrás, então nós precisamos entendê-la e colocá-la em prática. Isso são aplicações. E os puritanos, eles tinham uma prática de que no fim dos sermões deles, eles faziam o quê? Eles aplicavam a Bíblia para cada tipo de pessoa que estava na igreja. Então chegava um momento lá que o pastor falava: adultos, ajam assim, assim, assado. Homens, ajam assim, assim, assado. Mulheres, ajam assim, assim, assado. E chegava um momento então que eles olhavam para as crianças e falavam para elas: baseado no texto, vocês devem ser assim, assim, assim. Eles reconheciam que aquela palavra precisava ser ministrada ao coração das crianças. Por mais que muitas vezes possa parecer uma coisa boa para nós, irmãos. Tem lá um filho, um neto na escolinha. Como que a palavra pode se aplicar no dia dele? Tratando bem o coleguinha, dividindo o lanche, respeitando as professoras? Essas são formas de nós orientarmos as crianças desde a tenridade para que elas manifestem o Evangelho de Jesus na sua vida. Nós não podemos ignorar, irmãos, algo
dos nossos filhos e netos, porque nós seremos cobrados. E mais do que isso, irmãos, nós devemos fazer isso porque Jesus nos ordenou com a sua autoridade. Ele, porém, disse. E quando ele diz, a natureza obedece. Por que nós muitas vezes não obedecemos? Se não fizermos isso, seremos responsáveis por negligenciar não apenas a alma das crianças, mas também a própria autoridade do Senhor. O Senhor recebe as crianças com autoridade, mas Ele também recebe as crianças sem impedimento. Sem impedimento. Isso nós observamos na segunda parte do versículo, que diz assim: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Primeiro de tudo, lembre-se que os apóstolos eles estavam impedindo as crianças de irem até o Senhor Jesus. Eles estavam quase que enxotando elas. E o Senhor Jesus diz: deixai os pequeninos, deixem eles livres. Muitas vezes, irmãos, na igreja do Senhor, nós nos incomodamos porque uma criança está chorando, porque eventualmente uma criança corre na igreja, porque uma criança faz algum tipo de alguma coisa que nos incomoda. Na verdade, irmãos, nós deveríamos ser gratos, porque isso são evidências da bênção do Senhor sobre o seu povo. O Senhor tem dado filhos ao seu povo, e eles, mesmo através dessas coisas, manifestam também o louvor ao Senhor. Afinal de contas, isso demonstra saúde. Eles falam, eles choram, eles correm, isso demonstra o cuidado do Senhor sobre as suas vidas. É por isso que muitas vezes, não é que você tem que deixar a criança fazer o que ela quiser, mas muitas vezes nós temos que ter sabedoria para não envergonhá-las. Devemos tratá-las com dignidade, porque o nosso Senhor as trata assim. Então ele diz: deixai os pequeninos, deixem eles livres. Se eles estão vindo a mim, deixem. E mais do que isso, não os embaraceis. O que quer dizer embaraçar, irmãos? Quer dizer envergonhar. Além de impedir, aqueles apóstolos, os discípulos do Senhor, estavam envergonhando aquelas crianças, colocando-as em uma situação que as deixava envergonhadas diante de Cristo. Mas ele dizia que, na presença dele, elas não deviam ser envergonhadas, embaraçadas, deveriam ser reconhecidas como alvo da sua graça e da sua mensagem também. Um grande tema, irmãos, debatido entre nós e entre teólogos ao longo da história da igreja é se as crianças que morrem na infância são salvas. A palavra de Deus, ela não nos afirma isso. A única afirmação que a palavra de Deus me permite fazer é de que os filhos dos crentes que temem a Deus são salvos, porque eles são filhos da aliança. Só que a palavra de Deus, ela nos dá indícios de como o Senhor lida com as crianças. E alguns teólogos vão considerar de que as crianças que morrem antes de uma idade de responsabilização, ou seja, de uma idade onde elas tenham compreensão do que fazem, elas são imediatamente salvas, levadas ao seio do Pai e descansam em paz em Cristo Jesus. Isso está de acordo com o próprio caráter do Senhor em relação ao que Ele vê nas crianças. De fato, Ele diz que as crianças devem ir a eles. E é coerente, então, que nós imaginemos que após a morte, Ele continue tendo a mesma relação com elas. Deixa elas virem a mim, porque de fato elas me pertencem. Não devemos embaraçá-las, envergonhá-las, mas devemos reconhecer a sua posição no meio do povo. O evangelista Lucas também nos dá algumas pinceladas sobre isso, né? Ele diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Também lá em Lucas 18, capítulo 16. O mais interessante do registro de Lucas é que ele diz: deixai vir a mim. E, irmãos, que grande responsabilidade é nós não sermos um empecilho para que as crianças cheguem ao Senhor. E aí eu digo, não apenas em relação aos pais, mas também aos professores, também aos membros da comunidade. Porque quando uma criança
ela olha para o meu testemunho, ela olha para o meu proceder, ela olha para a minha vida, e ela não vê as evidências do que eu prego, do que eu faço, eu estou impedindo uma criança de chegar ao Senhor Jesus. Eu estou mostrando para aquela criança de que está correto eu acreditar em algo, eu até mesmo falar algo, mas eu não viver aquilo. Eu estou sendo uma pedra de tropeço, eu estou impedindo que a criança de fato observe que Jesus muda, que Jesus transforma, que Jesus reina sobre a minha vida e, consequentemente, reina sobre a vida dela. Nós temos uma grande responsabilidade de não impedir as crianças de irem até o Senhor, inclusive com o nosso testemunho. Devemos viver e mostrar para elas de que, de fato, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Os puritanos, eles não apenas pregavam diretamente para as crianças, aplicando as Escrituras à vida delas. Eles faziam com que as crianças fossem parte do culto. Essa é uma prática abençoada, irmãos, porque Jesus, de fato, ama ouvir a voz das crianças. E é comum, então, as crianças cantar, muitas vezes as crianças orar, as crianças lerem as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque assim nós estamos inserindo elas no culto a Deus. O culto ao Senhor, ele não é de exclusividade dos adultos. As crianças podem e devem participar. Nós já tivemos cantata aqui na igreja, por exemplo, de Páscoa e de Natal. E os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, vieram aqui na frente e cantaram ao Senhor. Assim eles estavam participando do culto e trazendo ali, de fato, a sua experiência no relacionamento com o Senhor Jesus. Assim deve ser. Nós não podemos impedir as crianças de participarem do culto. O nosso culto, ele é para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E assim nós devemos agir. Devemos agir assim também, irmãos, em relação aos nossos lares. Uma coisa importante, irmãos, é que a nossa cultura é extremamente secularizada. O irmão Paul Washer, ele diz o seguinte: não pense você que o seu filho, estando na igreja, no domingo, 1 hora no culto, ainda que ele tenha na escola bíblica dominical uma lição adequada, que ele lá leia, que ele ore, quando ele sai da igreja, durante a semana inteira dele, ele é bombardeado com tudo aquilo que Deus mais odeia. O mundo hoje existe, irmãos, para afastar as pessoas de Cristo. E uma das estratégias mais bem-sucedidas de Satanás é atacar as crianças. As escolas hoje, elas são um celeiro de pecado. Os nossos irmãozinhos que ainda estão no ensino médio e no ensino fundamental podem atestar isso. Não apenas as crianças, elas manifestam ali, muitas vezes, o que há de pior nelas, como elas são incentivadas a ter uma vida pecaminosa, inclusive pelos seus professores. O mundo é dessa forma, irmãos. Qual é o nosso contra-ataque em relação a isso? Você é responsável pela vida dos seus filhos, dos seus netos, de qualquer criança que estiver sob a sua tutela. E você deve não apenas orar por ela, mas você deve ser o tutor espiritual dela, fazendo com que ela cultue, com que ela ore, com que ela leia as Escrituras. Porque se você não fizer isso, a derrota será certa, irmãos. É uma luta desonesta, é uma guerra quase que perdida. Ela só não será perdida se as Sagradas Escrituras estiverem na frente. Se o Senhor Jesus Cristo for de fato o Senhor da família, e se a família de fato estiver prostrada aos seus pés. O Senhor recebe as crianças com autoridade e sem impedimento. Mas há ainda uma terceira verdade nesse curto versículo, que é: o Senhor recebe as crianças com salvação. Olha só o que diz a última parte do versículo: porque dos tais é o reino dos céus. Porque dos tais é o reino dos céus. Quando ele diz
dos tais, irmãos, ele não está falando apenas em relação à criança, apenas na idade. Ele está falando também que dos tais, ele está fazendo uma referência a como as pessoas devem agir com as crianças. Uma grande confusão que existe nesse versículo é que muitas vezes nós achamos que para fazer parte do reino de Deus, nós temos que ser inocentes como as crianças. E não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Só há uma coisa que Jesus diz para nós sermos inocentes nessa vida, irmãos, que é em relação à malícia. Nós deveríamos ser sempre inocentes quando a questão é maliciosa. Então, por exemplo, quando eu ouço uma piada de mau gosto, a Bíblia me orienta a ser alguém inocente. Não sentar na roda dos escarnecedores e me divertir com eles através de coisas maliciosas. Mas em relação à vida, eu devo ser maduro. Eu devo ter uma espiritualidade que de fato ateste que eu sou alguém que está crescendo. Então, por que o Senhor Jesus diz que dos tais é o reino de Deus e de quem age como eles? Porque percebam uma coisa, irmãos, a criança, ela é dependente. Um bebê, ele depende dos seus pais para tudo, para se alimentar, para se higienizar, para se trocar, para ir em qualquer lugar. Ele é totalmente dependente. Quando o Senhor Jesus diz dos tais, ele está dizendo de pessoas que são completamente dependentes. Assim deve ser a nossa vida. Muitas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, que acreditamos em sua soberania, que nós acreditamos em seus decretos, mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós oramos a Deus para que Ele faça algo e no momento seguinte estamos querendo fazer a coisa do nosso jeito. Devemos ser dependentes do Senhor, irmãos, porque de fato dos tais é o reino de Deus, de pessoas que são dependentes dele. E o que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é a sua manifestação sobre a vida de uma pessoa, trazendo mudança para ela desde já. Nós estamos caminhando para uma realidade que muitas vezes nós enxergamos ao longe, quando na verdade nós já deveríamos viver de acordo com a salvação eterna, de acordo com o ambiente onde nós vamos morar para todo sempre. É por isso que nós devemos, por exemplo, valorizar o culto. É por isso que, por exemplo, nós devemos valorizar a leitura da palavra, o louvor, a oração. Porque se você não gosta de fazer isso hoje, por que você acha que vai querer passar a eternidade fazendo essas coisas? Se você não ama o Senhor Jesus hoje, por que você vai querer viver com Ele para sempre? Nós devemos viver hoje, irmãos, da mesma maneira como nós viveremos na eternidade. Nós não deveremos esperar encontrar com o Senhor Jesus em corpo, porque Ele já está diante de nós. Um certo autor inglês uma vez foi entrevistado por uma jornalista e a jornalista perguntou para ele: o que você faria se Jesus estivesse aqui agora? E ele disse para ela: mas Ele está. Ou seja, a minha vida já tem que ser vivida dessa forma, porque o Senhor Jesus já está. Ele já enviou o seu Espírito Santo para habitar no nosso coração. E nós devemos então caminhar com Ele no seu reino desde já. Devemos nos recordar, irmãos, que a mensagem da salvação ela deve ser pregada às crianças desde o ventre. E no momento em que elas tiverem a oportunidade de materializar a sua fé através das suas palavras, elas devem ser incentivadas a tal. No puritanismo, nos séculos 17 e 18, no meio deles era comum, irmãos, se ouvir falar de conversões aos 6, 7, 8 anos de idade. E aquelas crianças que depositavam a sua confiança em Jesus Cristo, desde já queriam viver como o Senhor Jesus Cristo. Agora, muitas vezes, a nossa atitude com as nossas crianças é o quê? Passar a mão na cabeça. Ah, não, é criança ainda. Deixa, no momento certo ela vai mudar. Não, irmãos. Desde a mais tenra idade nós temos que dizer às nossas crianças que elas são pecadoras, que elas estão afastadas de Deus e que se elas não se converterem, elas permanecerão assim. Porque essa é a palavra.
Desenhos podem ter a sua utilidade. Músicas podem ter a sua utilidade. A própria escola bíblica de férias pode ter a sua utilidade. Mas as crianças precisam ser despertadas para a necessidade de se entregarem a Cristo. A nossa EBF, por mais que tenha diversão, que tenha brincadeiras, que tenha gincanas, que tenha uma mensagem adequada à idade delas, no último momento que vai contar em você, de fato, nós colocarmos na cabeça das crianças: vocês precisam de Jesus. Essa é a mensagem. É isso que deve ser realizado sobre as suas vidas, porque de fato, dos tais é o reino dos céus. E nós devemos apresentar essa verdade a elas. Não sejamos negligentes, irmãos, com a alma das nossas crianças. Se a criança é salva ou não depende de nós. Depende do Espírito Santo. Mas o que depende de nós é não embaraçar as crianças de ir até o Senhor Jesus Cristo, de saber que a mensagem também é para elas e de que elas também devem ser salvas. Devemos ser canais de Deus para que a sua mensagem chegue ao coração delas. O Senhor, portanto, recebe as crianças, primeiro com autoridade, segundo, sem impedimento, e terceiro, com salvação, e salvação eterna. A nossa confissão de fé de Westminster, ela reconhece isso, e ela tem em um dos seus capítulos, mais especificamente capítulo 10, no parágrafo 3º, a seguinte afirmação: as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo, por meio do Espírito que opera quando, onde e como lhe apraz. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas eleitas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Ou seja, os puritanos acreditavam tanto que o Evangelho de Jesus era para as crianças que eles fizeram questão de registrar isso no principal documento reformado, que inclusive é um dos símbolos de fé da nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster. As crianças eleitas que morrem na infância, elas são regeneradas e salvas por Cristo. E até mesmo aquelas pessoas que não podem ser chamadas de forma exterior pelo Evangelho também são salvas por Cristo, porque o poder de Deus, ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. Ele age em locais que nós nem podemos esperar, porque Deus pode todas as coisas, para Ele nada é impossível. E se nós olhamos para as crianças então, e levamos a sua mensagem, nós fazemos isso em primeiro lugar porque Ele mandou. Jesus Cristo manda que nós preguemos as crianças, porque Ele de fato as recebe e Ele as salva. E nós jamais, irmãos, devemos duvidar do poder de Deus para agir no coração de uma criança, porque de fato, isso o evangelista João registra lá no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 8. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo age onde, como e quando Ele quer. E assim nós devemos acreditar, levando a mensagem de salvação, inclusive ao coração das nossas crianças. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que nós sejamos então canais para que as crianças conheçam o Evangelho, não apenas na nossa IBF, mas em todo o mundo. Em resposta à mensagem desta manhã, nós entoaremos o hino de número